Ciro é um ladrão pé rapado que ganha a vida na base da mão grande. Um dia, ele acha um carro da hora, entra para pegar o rádio e ainda suja o banco de trás com o número 1. Só que quando o cara vai sair do veículo, percebe que está preso dentro dele. A partir daí, ele vai ter a experiência mais horrível e assustadora de sua vida. Fala tecnólogo, tudo beleza? Imagina ficar preso dentro de um carro por 3 dias, ferido e sofrendo uma série de castigos brutais? Essa é a história de Ciro do filme 4x4, feito em 2019 na Argentina. E por incrível que pareça, essa história maluca é baseada em fatos reais. Ficou curioso? Então, bora pro nosso vídeo. Existem ladrões que são folgados, mas Ciro tá em outro nível. Ele vive em Buenos Aires e ganha a vida fazendo pequenos furtos. E em uma manhã, o cara vê um carro bacanudo e sem alarme numa rua e pensa que tirou a sorte grande. Sem perder tempo, ele dá um jeito de fazer a porta ceder e consegue entrar no veículo. Dentro do carro, Ciro vê um rádio estéreo super moderno e resolve roubar o aparelho e colocar numa mochila. Ele também acha um óculos de sol maneiro e resolve levar. Para finalizar, o cara ainda faz o número 1 no banco de trás do veículo só para deixar o dono dele pistolaço quando descobrir. Missão cumprida, Ciro vai abrir a porta para sair do carro, mas ele não consegue. O cara força com tudo as 4 portas, mas percebe que elas estão trancadas de uma forma que não estavam antes. Primeiro ele fica pistola e tenta abrir o porta-malas do carro por dentro, mas também não consegue. Logo ele percebe que está preso ali. Então Ciro começa a ficar preocupado. Ele acha uma chave de roda e começa a dar com tudo nos vidros. O problema é que eles não quebram e nem mesmo racham. Aí ele tem a ideia de arrancar o painel de uma das portas e tentar destravar ela pela parte de dentro. Mas o mão grande não consegue e ainda por cima fica com um ferimento bem feio no braço. Vendo que nada dá certo, Ciro resolve apelar para a ignorância. Ele puxa um trabuco que tinha na cintura, mira no vidro da frente e atira para tentar quebrar ele. Só que a bala só ricocheteia e, pro azar do Ciro, acerta bem a perna dele. Agora ele tá lá preso, com o braço machucado e a perna ferida. Dá pra ver na cara dele que tudo o que o cara tá pensando é: "Ih, ferrou." Um pequeno desespero começa a bater no cara. Quando ele vê uma mulher parar na frente do vidro da porta, ele bate e grita pela atenção dela, mas a moça só se olha, retoca a maquiagem e vaza dali. Nessas alturas, o desespero bate no cara. Pega o celular e tenta ligar para a esposa dele, mas a bateria acaba logo em seguida. Realmente ele tá bem ferrado. Enquanto tá lá, ele bebe um resto de refrigerante e resolve esperar até conseguir um tipo de ajuda. O problema é que a noite chega e ninguém se liga que Ciro tá preso no carro. O único ser que tá junto com ele é um grilo que entrou no veículo. Amanhece e Ciro continua preso lá. O cara dorme um sono agitado e acorda super desidratado, então tenta pegar umas gotas de águas da janela do carro. Depois disso, ele coloca o rádio de volta no painel e liga para tentar levantar o ânimo um pouco. E aí, do nada, o aparelho começa a receber a ligação de um número aleatório. Ciro atende e é um homem chamado Henrique. Ele é médico e dono do carro e foi esse cara que prendeu ele ali. Trocando uma ideia com o Ciro, ele revela que essa é a 29ª vez que alguém rouba as coisas dele. E dessa vez, as coisas não iam ficar assim. Henrique explica que o carro foi modificado e Ciro tá preso ali. Basicamente, o carro tá conectado ao celular do Henrique com um sistema ultramoderno que bloqueia todas as portas. Além disso, os vidros são à prova de som e de balas, além de ter o interior totalmente escurecido. Assim, ninguém pode ouvir ou ver o que está rolando ali dentro, e abrir o carro por dentro também é impossível. Depois de mandar a real para o Ciro, Henrique se mostra pistola com o aumento da criminalidade. Ele fala que, quando era pequeno, as portas das casas podiam ficar abertas e nenhum mão grande entrava para roubar nada. Antes de desligar o telefone, Henrique pede para o Ciro o que ele faria se descobrisse que o filho tinha virado um ladrão. Ciro responde desesperado que não sabe, e Henrique desliga o telefone.
falar com o sequestrador dele, deixa Ciro boladão e ele jura que vai mandar o médico de arrasta para cima assim que for liberado. E então ele nota que Henrique ligou o ar-condicionado à distância e começou a baixar cada vez mais a temperatura do carro. Logo tá super frio ali dentro, o que deixa o cara tremendo mais que vara verde. É tecnólogo, se arrependimento fosse uma pessoa, com certeza seria Ciro. Agora, sabe do que você não vai se arrepender? De deixar o seu like aqui no vídeo. E se ainda não for um inscrito aqui do canal, aproveita e faz isso também, beleza? Agora de volta para nossa história. Assim que ele tá com uma quase hipotermia, o ar começa a esquentar dentro do carro de novo. Nesse momento, Ciro recebe outra ligação do Henrique. Quando ele atende, o médico pergunta de novo o que ele faria se descobrisse que seu filho era um ladrão. Ciro dá uma resposta sincera de que não sabe como agiria. Ao ouvir isso, Henrique conta para ele de uma experiência de roubo que a sua filha sofreu. Quando ela estava chegando em casa e estacionando o carro, 2 caras armados renderam ela. Os vagabundos roubaram todo o dinheiro e joias dela e depois disso ainda fizeram o filhinho de 5 anos dela de refém por 3 horas. Como resultado, a filha dele desistiu de morar na Argentina e foi embora para Barcelona. Depois de contar essa história, Henrique desliga o telefone. Ciro está ali no carro sofrendo e nesse momento um carro de polícia chega e para ali do lado. Um policial sai e vai do lado do veículo, deixando Ciro super esperançoso de que ele foi descoberto. O problema é que, depois de inspecionar o carro, o policial só puxa uma caderneta do bolso e coloca uma multa ali. Ciro percebe que a polícia só parou ali porque o carro está estacionado em lugar proibido, o que deixa o cara mega desaminado. Um tempo depois, Ciro percebe que começa a chover. Enquanto está lá vendo a chuva, Ciro recebe mais uma ligação de Henrique. O médico pede o nome, sobrenome e número do documento do cara em troca de água. Primeiro Ciro não fala, mas a sede é tanta que ele dá essas informações para o Henrique. Então o médico desbloqueia um compartimento da parte de trás do carro pelo celular e lá dentro tem um pouco de água suja. Ciro nem se importa e bebe assim mesmo. Mais uma noite passa e no dia seguinte, o segundo que Ciro tá preso no carro, a gente vê o cara mais enfraquecido, só que ele ainda tá tentando quebrar e abrir a porta do carro com a chave inglesa. Enquanto isso, o médico vai trocar uma nova ideia com ele e Ciro fala que teve febre por causa do ferimento na perna. Quando ouve isso, o médico compartilha com Ciro que foi pegar uns exames naquela manhã e viu que tá com câncer espalhado por todo o corpo. Então, com sorte, Henrique tem mais ou menos 1 ano de vida ainda. Depois de revelar como está sua saúde, o médico começa a descrever cada um dos assaltos que sofreu para o Ciro. O cara acaba desmaiando durante a conversa. Depois disso, ele começa a deixar mensagens dentro do carro para, se alguém achar o veículo, saber que ele ficou preso ali dentro. O medo de Ciro é que depois dele ir de arrasta para cima, seu corpo fosse despachado e sua família jamais soubesse o que rolou. Depois disso, Ciro tem um exemplo prático de karma. Ele fez o número 1 no banco de trás do carro e agora, para não morrer de sede, precisa beber seu próprio número 1. E ainda falando em karma, naquele mesmo dia, um cara se aproxima para roubar o carro. Ciro fica felizão, achando que o ladrão vai conseguir abrir o veículo e ele vai poder escapar. Só que antes do cara conseguir fazer isso, uma multidão enxerga ele e, pro desespero do Ciro, impede o pé rapado de destrancar o carro. Anoitece e agora a saúde física e mental do Ciro tá no limite. Ele pensa em comer o grilo que ficou dentro do carro, mas muda de ideia e solta o inseto. Na manhã seguinte, super fraco, ele recebe mais uma ligação do Henrique. O médico abre o porta-luvas com o celular e diz que tem um doce lá dentro. Ciro devora o doce sem pensar 2 vezes. Ele implora por água e cigarros pro Henrique, que só desliga o telefone. Ao longo daquele dia, Ciro, já sem esperanças, apenas observa a rotina do bairro. Num momento ele vê um mendigo pegando alguns restos de comida do lixo e inveja muito o cara porque tá morrendo de fome.
Mais tarde, Ciro tenta uma última vez abrir a porta do carro e faz um microfuro do lado de fora. Ele tenta gritar por ajuda por ali, mas o buraco é muito pequeno e ninguém ouve ele. Depois disso, ele recebe mais uma ligação do Henrique. O médico mostra que conheceu a esposa dele, Irina, e seu filho, Lionel. Ciro fica preocupadão que alguma coisa tenha rolado com eles, mas o médico diz que não fez nada para os dois. Na verdade, ele falou com Irina e disse que o marido dela tinha ganhado $150 mil na loteria, dando o valor em dinheiro vivo para ela comprar uma casa e educar o filho. Henrique diz para o Ciro que ele não merece a família que tem. Antes de desligar, o médico também conta que conseguiu informações sobre o Ciro com um amigo dele da polícia. Olhando a ficha dele, Henrique descobre que o cara já tinha sido preso por latrocínio. Ciro chora e diz que foi em legítima defesa, mas não comove Henrique. Depois ele tenta apelar, dizendo que já pagou pelo crime, pois foi em cana. Ouvindo isso, o médico diz que pela escolha de roubar aquele carro, agora ele tem que passar por uma nova punição e desliga o telefone. Naquela noite, mesmo muito fraco, Ciro não consegue dormir. Ele começa a mexer no carro de forma frenética e consegue ligar o veículo. Então, rapidamente, o cara engata a ré do carro e faz ele bater. O impacto finalmente solta uma janela, liberando Ciro. Depois de vagar por algumas quadras, Ciro encontra uma conveniência aberta e, mais do que rapidamente, pega uma garrafa de água e uns hambúrgueres e começa a consumir tudo. Um guarda chega e pede para ele sair, mas Ciro tá tão fora com tudo que mete um balaço no cara com o seu trabuco. Nesse exato momento, Ciro acorda novamente no carro. Ele não estava dormindo, mas alucinou com essa situação toda. Desesperado e sem nenhuma esperança, ele resolve se mandar de arrasta para cima. Só que na hora em que vai meter um balaço no próprio queixo, Henrique liga mais uma vez pro cara. Eles trocam mais umas ideias, com Ciro destruído física e emocionalmente. Nesse momento, os faróis do carro ligam e ele vê Henrique na frente do veículo. O médico abre a porta do carro, toca um spray de bom ar, porque o cheiro lá deve estar bravo, e entra. Na sequência, ele dá um cigarro pro Ciro e tira a bala da perna dele. Só que nesse meio tempo, um paciente liga pro Henrique e faz o cara se distrair. Isso dá a chance do Ciro pegar o 38ão, meter chumbo nele e finalmente escapar do carro. O problema é que, como estava fraco demais, Ciro só acertou Henrique de raspão, que sai do veículo e rapidinho alcança o cara e detém ele. Mas a guarda do bairro que está fazendo a patrulha rende o médico. Logo a polícia chega e uma mega treta tem início, com o médico fazendo o ladrão de refém. Henrique diz pra geral que ele só tá punindo o ladrão que tentou roubar o carro dele. Logo a galera do bairro se aproxima para saber o que tá rolando. O comportamento do médico divide opiniões e ele começa a pedir pros cidadãos que estão vendo tudo aquilo se ele deve ou não executar o Ciro e fazer justiça com as próprias mãos. A galera fica bem dividida e a polícia chama um negociador para falar com ele. Mário, o negociador, é um homem de idade que vai tentar convencer o médico de largar o Ciro. Henrique continua resistente à ideia, dizendo que a justiça deve ser feita. Nesse meio tempo, já fazem quase 5 horas que ele está com cara de refém. O problema é que o argumento de Henrique para o Mário faz muita gente ficar do lado dele. O médico acha que a polícia e a justiça não fazem nada, uma vez que os ladrões conseguem entrar em casas e carros, roubar o que querem e sair impunes. Enquanto isso, o negociador tenta convencer o médico que fazer justiça com as próprias mãos não vai resolver o problema e ainda vai ferrar a vida dele. Ouvindo isso, Henrique diz que, mesmo que fazer justiça ali não mude o mundo, ele está fazendo a sua parte e dando um exemplo para os cidadãos cansados da criminalidade sofrer com isso. O médico diz que, se não agir, ele vai ter que sair do país com o rabo entre as pernas que nem a filha e se recusa a fazer isso.
Enquanto o negociador tenta fazer Henrique soltar o Ciro, o médico vira para a galera que está assistindo e pergunta quem já foi assaltado. Muita gente levanta a mão, o que de certa forma prova o ponto dele. Depois de muita discussão, Mário consegue convencer Henrique de dar um pouco de água para o Ciro. Uma policial vai levar a água para os dois e o médico a cumprimenta com o máximo respeito por ser alguém trabalhando em prol da lei. Mesmo assim, ele ainda não quer deixar o Ciro livre nas mãos da justiça. Tendo tentado liberar Ciro sem sucesso, Mário recorre a outra estratégia. Ele diz para o Henrique que é viúvo, não tem filhos e é um negociador aposentado. Ele nem deveria estar ali, mas foi porque não tem nada a perder. Mário também diz que tudo que poderia ter sido dito e feito para ele liberar o Ciro foi. Então, ele simplesmente diz para o Henrique soltar o cara para que eles possam sair dali e tomar uma cerveja. Mas o argumento definitivo de Mário é que a filha do Henrique não merece lembrar do pai como um médico que despachou um simples ladrão de carro e manchou sua vida com isso. Ao ouvir isso, Henrique finalmente solta o Ciro. Com um sorriso no rosto, o médico entra no carro. Ele abre um pouco o vidro do motorista e põe o celular para fora, no teto. A galera começa a se aproximar do veículo, até Mário ver que o celular do cara tá com uma contagem regressiva. Então, ele fica desesperado e diz para todo mundo se afastar dali. E ele tem razão, porque quando o cronômetro chega no zero, o carro simplesmente explode com o Henrique dentro. Todo mundo fica chocado com a cena. 404 mistura drama, ação e suspense numa pegada frenética. E por passar quase que só em um ambiente, seu preço de produção foi bastante baixo, 3 milhões de dólares. E a grana foi bem investida, já que uma galera assistiu a obra e curtiu muito o resultado final dela. Agora, lembra que eu falei que ele foi baseado em fatos reais? Bom, na verdade, um cara prendeu mesmo um ladrão no seu carro. Um cara chamado Roberto Desunvilla desenvolveu um sistema de alarmes funcionando ao contrário, que ativando com seu celular prendeu uns 2 ladrões dentro do veículo dele enquanto tentavam roubar o carro. Mas ele não fez os caras sofrer, só entregou eles para a polícia. Ah, e esse filme argentino e espanhol tem uma versão brasileira. Em 2022 foi lançado A Jaula, que conta basicamente a mesma história. Mas aqui se perdem umas pegadas de tensão da história e por isso 4x4 é mais interessante. Bom tecnólogo, vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, não deixe de dar uma força para o canal e assistir outros recaps irados. Um grande abraço e até a próxima.